At first, you might think it's a cold. No começo você pode pensar que está resfriado, e pode ser. Mas o Covid-19 pode escalar. Aqui está o que você precisa saber. De acordo com a missão conjunta da Organização Mundial da Saúde na China, Covid-19 em 20 de fevereiro, 80% dos casos confirmados em laboratório foram leves a moderados, 14% eram graves e 6% eram críticos. Só para esclarecer, um caso leve de Covid-19 não é como um resfriado leve. Os sintomas ainda serão bastante graves. Qualquer coisa exceto precisar de oxigênio coloca você nessa categoria. Os casos graves precisam de oxigênio suplementar e os com quadro graves são definidos por insuficiência respiratória ou de múltiplos órgãos. Os sintomas, tratamentos e cronogramas de ter a doença variam, dependendo de qual categoria de pacientes se enquadram. Então vamos detalhar como parece o dia a dia para cada nível de gravidade. Pode levar apenas 2 ou até 14 dias após a exposição do novo coronavírus para que o primeiro sintoma se desenvolva. E quando pode parecer um resfriado ou uma gripe comum, muitos pacientes desenvolvem febre logo no início. A missão conjunta da Organização Mundial da Saúde na China viu que cerca de 88% das pessoas que tiveram Covid-19 tiveram febre. Outro estudo da China mostra que apenas 44% dos pacientes internados em hospitais tiveram. 89% acabaram desenvolvendo uma. Mas houveram alguns casos que levaram os sintomas gastrointestinais, diarreia, náusea, vômito e desconforto abdominal, podendo aparecer alguns dias antes dos sintomas respiratórios. Esta não é a norma, porque o Covid-19 é uma doença respiratória. Isso significa que, para a maioria dos pacientes, o vírus começa e termina nos pulmões. Nos primeiros dias da infecção, o vírus invade as células pulmonares. Especificamente, isso pode prejudicar os cílios, as projeções semelhantes a cabelos que se movem para manter as vias aéreas livres de muco e detritos. Quando as células são infectadas, elas morrem e se fecham, aumentando os detritos e dificultando a capacidade do corpo de manter as coisas fora do pulmão e da traqueia. A inflamação causa danos e os danos causam mais inflamação, e esse ciclo pode continuar até que não exista tecido saudável. E a inflamação pode explicar por que a tosse seca é um dos sintomas mais comuns. O mesmo vale para a falta de ar e a produção de fleuma. Outros sintomas que podem parecer nesse momento são fadiga, dor de garganta, dor de cabeça, dores nas articulações e nos músculos, calafrios e coriza. No quinto dia, pacientes com condições pré-existentes podem achar que têm problemas para respirar e normalmente leva cerca de 7 dias para a pessoa ir ao hospital. Casos leves, no entanto, geralmente se desvanecem nesse momento. Mas aqueles com casos moderados e críticos desenvolverão pneumonia. Pode variar de não fatal a grave. O tempo de recuperação desses pacientes pode variar de alguns dias a semanas. No entanto, para alguns casos graves e críticos, os sintomas podem evoluir para Síndrome de Angústia Respiratória Aguda. A SDRA é uma doença que ocorre quando o líquido se acumula nos pulmões. A inflamação desencadeia uma enxurrada de células imunológicas destinadas a bater a infecção. Elas geralmente são isoladas de áreas infectadas, mas às vezes o corpo exagera. Quando as células imunológicas começam a matar qualquer coisa em seu caminho, incluindo células saudáveis. A SDRA é frequentemente fatal. Em casos críticos, pode levar à insuficiência respiratória, exigindo suporte avançado de vida. Isso é mais provável quando os pacientes vão para a UTI. O tratamento da SDRA inclui oxigênio suplementar e ventilação mecânica. O objeto é obter mais oxigênio na corrente sanguínea, uma vez que os pulmões não conseguem. Quando este tratamento não funciona, os pulmões são basicamente inundados demais para receber oxigênio na corrente sanguínea. Essa é a causa da maioria das mortes por Covid-19. E mesmo que um paciente sobreviva a essa fase, ele pode sofrer danos permanentes no pulmão. O SDRA faz buracos nos pulmões de algumas pessoas infectadas, dando-lhes um efeito que é como favo de mel. E essas lesões também foram observadas em pessoas afetadas pelo novo coronavírus. Estudos iniciais descobriram que a maioria das pessoas que morreram da doença teve isso entre 14 a 19 dias. E, em média, as pessoas que se recuperam são liberadas ao hospital após 2 semanas e meia. Mas, com os casos mais críticos, a recuperação pode levar meses.
Quando o paciente está no período de recuperação, é possível que ele ainda seja contagioso. Essas pessoas devem trabalhar com seus médicos e autoridades da saúde pública para determinar que não estão mais em risco. Até agora não há vacina para o vírus. Portanto, a melhor maneira de evitar ficar doente é evitar ficar exposto. O Covid-19 se espalha facilmente de pessoa para pessoa, através da tosse e espirros. Portanto, lave as mãos com frequência e evite contato próximo com as pessoas doentes. Limpe e desinfecte a superfície em que você usa diariamente. O Covid-19 deve ser levado a sério, mas na maioria dos casos é possível sobreviver. Então fique em casa, mantenha-se higienizado e não entre em pânico.